Respira. Olá, bem-vindo a mais um episódio de Volta ao Dia em 80 Mundos. Esta semana fomos à praia, falámos de Kant, de Kafka, falámos do medo, de barbeiros e de restaurantes ainda de Metadona e de Marcelo Rebelo de Sousa. No turismo. No turismo do futuro. No turismo do futuro. Capito? Olha, deixa-me lá só dar-vos um bocadinho de graxa, só para animar. Está bem? Há um artigo no La Stampa esta semana que diz, eu fui procurá-lo, está aqui, e que diz assim, a pandemia tratada pelos sociólogos. E então, basicamente o artigo... Já estamos no La Stampa, já aparecemos no La Stampa. Vânia, não nos tinhas dito... Que eu saiba, não, mas posso fazer as diligências. É o lobby Cristiano Ronaldo em Turim. Penso que não é? Penso que... E que diz isto, não é grande coisa o artigo, desculpa. Mas acaba a dizer da importância dos governos escutarem mais os cientistas das ciências humanas e comportamentais e não apenas os médicos e os epidemiologistas e os imunologistas e os farmacologistas. Pronto, basicamente é isto, não é nada especial, era só. Mas está na primeira página do La Stampa, não sei porquê. Bem-vindos Não foi impedido ao futuro presente do passado. Pronto, sim. Alguma coisa assim do género. Mas eu continuo na minha posição de denunciar a tentativa de regressar ao passado. Eu acho que o futuro, só há futuro se a gente não quiser que era o passado. Eu queria falar da praia e a ideia da praia, a ideia de liberdade, não é? Das metáforas da praia. E uma delas é justamente essa ideia de felicidade, e de liberdade e de libertação. Ora, quando se vem normativizar o espaço de liberdade que é a praia, nem que seja no imaginário, ora, isso tolhe, e voltamos ao discurso do medo, não é? Isso tolhe completamente qualquer ideia, nem que seja imaginária, de escape. Tal como ler, porque alguém viu o nosso episódio da semana passada, tal como ler a Vogue ou a Elle, porque Sim. depois de terem visto o programa e disseram assim, eu de facto eu sou mais, já não sei qual era um ou qual era o outro, mas eu de facto sou mais Vogue, porque eu já não podia ouvir falar do coronavírus, e então eu li a Elle, a Vogue, eu já não me lembro o que ela me disse, essa é a minha amiga. Eu disse, porque de facto o mundo transformou-se num hospital, e eu não queria estar dentro de um hospital. Mas é a mesma coisa. Tu sabes que eu acho que nós devíamos ir buscar coisas que até estão aí próximas de ti geograficamente, como por exemplo a praia, o romance da praia, não o filme com o Leonardo DiCaprio, pronto, mas não sei se vocês gostam ou não, mas pronto. Mas a ideia da praia, eu acho que neste momento volta a ser muito forte, porque... Claro que sim. Era também a busca ou seja, a fuga do turismo de massa onde toda a gente estava. Sim. E a busca e a tentativa de encontrar um espaço que fosse diferente e onde as coisas pudessem acontecer de forma diferente e onde não estivéssemos rodeados de todas as outras pessoas que queriam e estavam bem com o mundo tal como ele era. Eu queria dizer, e neste momento, o que eu acho que a sociedade portuguesa está a precisar mesmo é de uma revolta deste género, que é dizer assim, eu não quero voltar a ir aos restaurantes da mesma maneira que ia há não sei quanto tempo. Eu não quero andar nos transportes públicos da mesma maneira. Eu não quero voltar à universidade para fazer exatamente a mesma coisa que fazia. Não, eu não quero nada disso. Eu quero tomar nas minhas mãos a oportunidade de fazer coisas diferentes. E fazer coisas diferentes não é cortar em 50% os lugares, não é reduzir em não sei quantos por cento a lotação das salas de aula, é efetivamente fazer as coisas de maneira diferente. É dizer, basta de emergência e vamos, mas é criar o futuro que nos seja agradável e que seja diferente daquele que excluía tantas pessoas e agora não nos venham excluir todos os outros prazeres possíveis que ainda estavam no passado e que agora desaparecem.
Gustavo, já É tens sempre nome possível para o mudar. movimento? Já tens nome para o movimento? Praia. Movimento Praia? É fixe, Movimento Praia é fixe. Não, também temos que encontrar novos slogans, Carlos. é verdade. Tudo Peço novo. desculpa. É tudo novo. Olha, É que podemos recuperar o maio de 68 debaixo da calçada à praia. Portanto, é assim, Exatamente. debaixo do Covid a praia. Também há a Praia dos Cães e a balada. Praia dos Cães. Mas eu queria só ser um bocadinho. Eu queria falar do Kafka. O Kafka não ia à praia. Ia. Não ia, tinha aquele ar muito amarelo. Não ia à praia. Nunca me deixou falar, nunca me deixou falar. Quando comentou a Primeira Guerra Mundial, ele tem esta entrada no diário que diz: hoje começou a guerra, vou nadar. Sim, é verdade. Verdade, Fantástico. É verdade. E esta ideia, era esta ideia que eu queria pegar de, apesar do mundo estar em guerra, ou como neste caso, apesar do mundo estar em pandemia, é importante há mar e mar, há ir e voltar. Não é? É importante ir conseguir a praia e ter esta ideia de libertação, não é? Esta ideia de deixar para trás o mundo em guerra e eu ir para um espaço de desejo, de encontro, de romântico, um espaço de... O facto de mergulhar na água do mar, não é? Ter esta experiência de quase... nem que seja voltar a um útero materno, uma ideia de água como de até água o pura, de purificação. Quer dizer, toda esta dimensão, não é? Acaba por ser também coartada da nossa margem de liberdade que temos, não é? E era isso que eu gostava de ter começado a falar há pouco, a ideia da praia para chegar a uma sociedade que agora está, por causa de uma pandemia, e é pretexto de uma pandemia, onde é que fica a liberdade, não é? Como dizia o Kant, não é? As sociedades onde nada como é que dizia? Onde tudo é obrigatório, onde tudo é proibido, o que não é proibido é obrigatório, assim que é, ou o que não é proibido é obrigatório, onde é que está a nossa margem de liberdade, não é? Não, eu queria falar de outra coisa. Então fala, pronto. Do distanciamento social na Avenida da Liberdade, quando o Bruno Nogueira chegou no Coliseu. Havia distanciamento social suficiente? Havia? E a tua opinião? Não sei, não estavam instalados, não havia aquelas coisas para instalar para medir a distância, não é? Agora, o que era isso? Que eu não completamente... Então, é que se ele tivesse sido tipo um representante político, tinha um impatto poderosissimo na sociedade portuguesa. Mobilizou 175.000 pessoas. É quase um partido pequeno. Não é? Muitos seguidores... Não dá para eleger, não dá para eleger. 175.000 pessoas, foram todos em Lisboa, dá para eleger. Só se for em Lisboa, sim. Claro, não é pelo país todo, é um partido regional. Não dá para eleger. Eu acho que, olha, para as próximas eleições, o melhor era o Bruno Nogueira, é isso. Só o Bruno Nogueira concorrendo contra o Marcelo Rebelo de Sousa é que pode assegurar espaço. Como ele já fez aquele programa no live de realidade... Vota-se no Instagram. Vota-se no Instagram, não há outro... É assim, o voto, as pessoas irão votar se depois puderem ir a um espetáculo. Portanto, eu acho que a solução é essa. Para isto não ser um vazio de alternativas, é o Bruno Nogueira candidatar-se contra o Marcelo Rebelo de Sousa. Pelo menos vai ser divertido. As eleições tornam-se uma coisa divertida. Não, mas que eles possam fazer um conjunto de provas. Em vez de ter uma campanha eleitoral daquelas antigas, chatas, sim. Por exemplo, eles tenham que fazer aquelas danças do TikTok. Ou então atiram-se os dois a nadar para ver quem nada melhor. Ou um veste... Não. Eu acho que sim, mas vai ser. Não veste nada. Então, isso é uma coisa para imaginar. Talvez não, também talvez. Prada não. Não, eu queria falar de uma coisa. Ontem foi o Dia Mundial Internacional da Transfobia e da Homofobia, salvo eu. E essa era outra dimensão que eu gostava de falar, que é o desaparecimento do espaço público ou as novas regras da visibilidade pública têm um impacto direto nestes movimentos que são, sobretudo, performáticos, não é? Dependem muito da performatividade para existirem. E isto também é, agora que vamos entrar neste ciclo de os gay prides e
todas estas manifestações associadas a junho, há Não também... dá, Carlos, não dá por causa do distanciamento. Pois não dá exatamente, quer dizer, também este tipo de movimentos vai sofrer pelas regras da visibilidade pública estarem completamente alteradas, não é? E gostava de saber como é que estas coisas também acabam por... Como é que vão subsistir, no fundo, quer dizer, subsistem, mas como é que se vão inscrever politicamente num espaço público que está reduzido ao virtual, ou Pois. espaços de consumo, por exemplo? Assim, eu não sei como é, o que é que vai acontecer, mas o que eu posso dizer é que as pessoas estão, tudo aquilo que são eventos em Portugal, só os que forem feriados. Só avante. Não, só o que for feriado. Portanto, se não é feriado, não pode existir. Portanto, o que quer dizer que das duas uma, ou tu transformas esses atos em feriados, ou então não há ocupação do espaço público. Portanto, essa será a resposta em Portugal. É uma altura hiper despolitizada, no fundo, não é? Porque... É assim, não, é um bocadinho assim, sejam políticos, mas lá nas redes sociais e em vossa casa. Sim, mas se pensarmos na política, como dizia o Carlos, como lugar do espaço, apropriar-se de uma voz, de um lugar, não é, para ser sujeitos de alguma coisa, não é, reivindicar representatividade ou algo assim, nesse sentido, só nas redes sociais. Mas nas redes sociais sabemos que, pronto, é só para nos insultarmos. É no fundo para sentir aquela adrenalina que estamos vivos, não é? Portanto, podemos insultar, não é? Eu estava a pensar o que é que eu vos poderia insultar, mas não me ocorre nada agora para mostrar que não Mas era aquele que o esternocleido mais toideu, não é? Exatamente, és o único. Eu estou farto de falar disso e fico a olhar para mim. Alguém sabe o que é? Não, eu não fiz anatomia. É cinema português. Não é? Não fiz o exame. Mas ela sabe, o Vânia que não. Mas sei o que é. Não, mas eu nem entendi o que disse o Gustavo. O esternocleido mais toideu. Pois, está bem. É um termo... Cinema português dos anos 40. Ok. O bom. Mais uma vez, não é um barbeiro siciliano no Portugal dos anos 40. Pronto. Trotskista. Mas olha, tu não queres só contar a tua experiência do barbeiro, Vânia, porque eu acho que valia a pena, o Carlos não sabe. A tua análise sociológica de ir ao barbeiro. Foi uma surpresa, porque eu tinha o preconceito. Depois, claro, eu fui a um barbeiro, que é um salão geralmente onde há muitas mulheres, onde fazem mãos, pés. É um salão gerido por brasileiros. Geralmente os homens são uma minoria. Eu estava convencido de encontrar o salão cheio de mulheres que finalmente, porque eu só tinha ouvido falar ou brincar, mulheres a dizer, quando será que abre, não sei quando, olha, temos que reservar, olha, tenho aqui o branco a crescer. Pronto, estava a imaginar que as mulheres já tivessem na agenda. Na realidade, cheguei, era único. E disse, não, aqui não veio nenhuma, já estão todas com medo. Quem aparece são homens. Havia 5 assentos, só 3 eram disponíveis para manter esta distância. Havia uma atmosfera muito deprimente, porque no fundo, durante o dia devia ter tido poucas pessoas a cortar o cabelo. Mas pronto, o que ele afirmou é que não, as minhas clientes são receosas. São das mais receosas. Eu não imaginava, pensava que fossem as mais corajosas e as mais com vontade de recuperar pelo menos este aspecto estético. Mas Vânia, deixa-me só... Não achas que poderá também ser aí
no fundo, uma conquista de liberdade da parte das mulheres. Se Ou seja, constante, sim, mas sempre costumou ser um lugar repleto de... Não é? Todas as vezes que eu via muitas mulheres a fazer todos os tratamentos. Portanto, posso dizer que se fosse sempre esta sensação de estar... Porque assim, eu sei mais ou menos de cor as indicações da Direção-Geral de Saúde. E a Direção-Geral de Saúde diz para saíres à rua de máscara, Eu cabelo também apanhado, portanto, não uses o cabelo solto, se tiveres o cabelo comprido, e não usar nenhum tipo de joia, adorno, ou seja, sem brincos, sem anéis, sem... e, portanto, isto de uma certa forma pode também ser, pode ser castrador, não é? Mas também pode ser uma forma de libertação. Pela primeira vez, é assim, vamos lá colocar, nós com máscara só nos vê, a coisa que vemos é talvez a linha das sobrancelhas, não? Se tiveres de óculos não dá para ver. Vamos pintar a sobrancelha. Por cima vais estar sempre com os óculos embaciados, portanto, nem se vê, não é? E o teu cabelo está apanhado. Portanto, para que gastar dinheiro em tratamentos de beleza que ninguém vai ver? Não sei, de qualquer forma dá-me alegria... Portanto, a Direção-Geral de Saúde está a impedir... Há uma espetacular e depois apanhas. Mas há uma desorganização no governo então, Susana, porque quer dizer que a Direção-Geral de Saúde está a contrariar as medidas de abertura económica, porque ao dizer que as pessoas devem ter esses cuidados com o cabelo, cria, ou seja, desliga a necessidade de ir ao barbeiro e alimentar a economia. Vocês estão a imaginar todas aquelas senhoras, né, mas que nós vamos a ver, não é? Que têm sempre aquele cabelo impecável, não é? E que vão sempre ao cabeleireiro tratar do cabelo. Elas estão a andar com o cabelo apanhado. Porquê é que elas estão a sujeitar a estar uma hora? Não, mas eu associo aquele a um cuidado de si, a uma vontade de se mimar. Mas para quem, Vânia? Mas para si próprias, para si próprios. Ou seja, é uma cultura também na vogue, um princípio hedonístico é saudável. É saudável. Vânia, mas alguma vez já viste os modelos da Vogue quando elas saem do estúdio? Ou seja, quando elas tiram toda a maquilhagem. Não com o cabelo apanhado. Quando tiram a roupa que não é delas, não é? Elas estão, no fundo, estão a publicitar roupa, não é? E vestem uma t-shirt e uma calça de Indonésia. Sim. Não faz sentido. Mas eu só queria concluir... Vamos só que eu tenho um certo fascínio pelas unhas de gel. Nem as unhas de gel, porque aquilo depois são compridas, não é? E depois estão a imaginar os germes, não é? Já não são só os vírus, os germes. Naquelas películas, não é? Os germes, não os gendarmes. Não os gendarmes, os germes. De qualquer forma, para mim é sintomático de algum hedonismo ou de algum prazer de... Eu só queria concluir... Não é? Não vais mostrar as unhas a ninguém no teletrabalho. Mas não faz mal. Mas há uma coisa... É uma massagem. Mas eu queria falar, não me deixam. Eu queria só dizer que é assim, o Vânia hoje acabou de demonstrar que toda a teorização dele sobre os portugueses faz sentido. Porque ele, de nós os quatro, tu não contas, Carlos, porque estás em Macau, de nós os três, ele é o único que conseguiu na semana ir ao barbeiro, ao restaurante, é à praia. É à praia. Portanto, ele na realidade, todos os outros, os portugueses têm medo. E, portanto, é preciso ser, efetivamente, um italiano do Sul para demonstrar aquilo que nós somos, efetivamente. Um povo onde o medo impera. Exato, quem tem medo compra um cão, exato. Eu tenho 2. Eu sou poderosa. Dispensa um. Opa, são 3 da manhã, eu acordei hoje no jacuzzi às 8h30. Coitadinho. Sim, esta questão do medo é interessante, de facto, porque, em primeiro lugar, será impossível, como há bocado dizíamos brincando, não ter medo. Mas o que parecem dizer as estatísticas? Parece que os portugueses tenham particularmente medo comparados com os outros países em voltar, ou seja, desconfiados.
É. Não é? É uma desconfiança que o sistema de saúde depois não seja capaz, se for necessário, que os sistemas públicos talvez não sejam nada higienizados, seguros o suficiente, que ir com a máscara não seja suficiente, ou que o vírus sem... Mas eu acho... Ou que a preocupação é demasiado econômica e, portanto, não é tão ponderada no sentido sanitário. Mas sabes que, Vânia, eu acho que a questão não é... Eu acho que tu tens razão numa singularidade portuguesa quando a gente olha para a geografia, ou seja, nós estamos ao lado da Espanha, não muito longe da França e não muito longe da Itália, mas aparentemente, nos últimos anos eu não tenho visto os dados, mas se nós olharmos mais algum tempo para trás, nos dados do World Value Survey, o que dava a entender é que Portugal tinha um padrão de confiança no outro muito, mas muito mais baixo, por exemplo, do que os nossos vizinhos espanhóis. Ou seja, a probabilidade de eu confiar em ti, Vânia, na Susana ou no Carlos era muito mais baixo do que aquele de alguém que esteja a viver em Espanha teria face a outras pessoas também na sua proximidade. E isso acho eu que é se isso for efetivamente assim, os portugueses não ficaram em casa com medo da doença, os portugueses ficaram em casa com medo das outras pessoas não se protegerem o suficientemente contra a doença e, portanto, não terem confiança de estar ao pé delas. E se esta hipótese tiver alguma veracidade, se colar com a realidade, vai ser muito difícil convencer as pessoas a sair para a rua, porque efetivamente elas não têm confiança nas outras pessoas que estão na rua. Nem é no Primeiro-Ministro, nem no Presidente da República, nos líderes dos partidos, nos médicos, não. É efetivamente uma questão de confiança no outro, exacerbada, obviamente, pela questão de ser a doença, não é? Eu vinha preparado para falar de cardiologia, não é? Mas agora assim... Cardiologia? Cardiologia? Era mais bolos. Sabes aquela história do Herbert? Que convidou um tipo para falar de bolos, mas perguntou-lhe sobre cardiologia. O senhor não é cardiologia, não sabe isto? Sei bem essa, claro. Eu fiz uma pergunta, o que é que querem falar? E quase todos falaram de praia. Vinha preparado para falar de praia. E a Susana, só a Susana é que falou de eucaliptos. Não foi? Pois é, eu já estou a pensar na época de incêndios. A época de incêndios. Era uma coisa que eu queria falar a semana passada. Desapareceu a época de incêndios, foi? Não há preocupação sobre os incêndios. Não, pá, olha, vimos de uma altura de pesadelos e paranoias que, francamente, acho que sair do túnel da paranoia Covid, ainda não saímos, para já perspectivarmos a paranoia dos incêndios ainda é cedo. Não temos ainda bastante, leveza para começarmos a pensar também no que é que pode vir a acontecer daqui a 2 meses. Vânia. Diz, não percebi. Vânia, mas eu queria que não é uma árvore. Estou a ouvir. Eu queria falar do Estás aos saltos. Pois estou o sítio onde eu estou tem a ligação não é muito boa, portanto eu se calhar vou ter que andar-me aqui a passear. Esperem lá. Dizias? Espera. Eu posso... De qualquer forma, se eu tivesse, por exemplo, que pensar num título de um artigo que gostaria de um dia destes escrever, é que a comunicação política dos vários países, inclusive Portugal, foi até agora aquela de dizer, numa primeira fase, vamos ver daqui a bocado, vamos ver a luz no fim do túnel. Depois vês a luz no fim do túnel e nem o tempo de sair do túnel que começou-se logo a perspectivar o outro túnel da depressão econômica, financeira, laboral, isso tudo. Então, uma coisa que eu gostaria de escrever é a psicologia, ou seja, a comunicação política, o pessimismo o financeiro, isso tudo, enfraquece o sistema imunitário dos portugueses tanto quanto o Covid, se não mais. Porque parece que vamos sair de um túnel para entrar para o outro.
Sim. Mas há uma coisa, Vânia, eu acho que tu tens razão, e aquilo que acaba por acontecer neste momento é que se nós tivemos, eu acho que nós tivemos uma boa comunicação política durante o tempo do confinamento, chamando a atenção para o que é que era necessário fazer, dizendo que devíamos comportar-nos da seguinte maneira, etc. E, portanto, parece que havia uma certa harmonia. A partir do momento em que avançámos para o desconfinamento, eu acho que se perdeu essa capacidade de explicar as coisas. Ou então somos nós próprios que deixámos de ter a paciência para ouvir aquilo que nos está a ser explicado. Mas eu acho que se nós olharmos para as imagens dos nossos governantes e da relação que eles têm, por exemplo, com o uso da máscara, é uma situação que é uma outra forma de comunicar, que é como é que imagem é que nós estamos a transmitir, que modelo é que nós estamos a transmitir aos nossos concidadãos. E se nós olharmos nessa análise quase semiótica da imagem, o que nós vemos é uma enorme inconstância e uma enorme indecisão sobre o que fazer, como fazer e onde fazer. Quando o Presidente da República chama a atenção de António Costa por causa da máscara na porta do Infarmed, mas depois vão os dois para dentro da Auto-Europa e dentro da Auto-Europa estão de máscara no momento, quando falam, tiram as máscaras. Depois vemos Costa na rua a falar com máscara. Depois vemos Costa na rua sem máscara. Vemos as pessoas a terem o mesmo tipo de comportamento quando um político sai, ou seja, todos em cima dele, acompanhando, sem distâncias nenhumas. As pessoas recebem o primeiro-ministro com a máscara para baixo, falam, depois puxam para cima, no fim de contas, quase como os deputados fazem na Assembleia da República também. Quando estão calados com máscara, quando estão a falar, tiram a máscara. Isto dá uma sensação de falta de modelo para copiar. Os portugueses, muito porventura, neste momento, gostariam de saber o que fazer quando chegam a um determinado sítio. Quando se vai a um restaurante, não é? Como é que se faz, por exemplo? Tem que tirar a máscara. Tens de tirar a máscara para comer. Se permitem, claro. Fala-nos da tua experiência de desconfinamento. É de alguma sensatez nestas coisas, não é? Porque o que parece é, há 2 meses, a classe política que dizia que não era preciso máscara e ninguém usava máscara, evidentemente porque não as havia disponíveis. Agora a classe política diz que é preciso máscara e vai tudo usar máscara também. É preciso também pensar isto em termos de até que ponto é que enfim, há alguma autonomia das próprias pessoas em gerir a sua própria condição e a sua própria situação e a sua própria experiência, não é? Porque não é de um momento para o outro que a máscara passou a ser essencial e há 2 meses não era. Provavelmente há 2 meses era mais essencial do que é agora. E essa questão da máscara aqui, enfim, é um bocadinho incomparável porque a máscara já se usava por questões ambientais, não é? Nos invernos. Agora, por exemplo, vem a época de monção e de tufões, não é? O que torna a situação é cereja em cima do bolo. Mas também já há uma situação que já está mais debelada, não é? Como eu disse semana passada, a China já está noutra. O presidente chinês acabou de falar agora, não sei se deram conta, na abertura da Assembleia da Organização Mundial de Saúde. E disse 3 coisas essenciais. A primeira, que está disposto a libertar uma linha de ajuda aos países em desenvolvimento de 2.000 milhões de dólares. A segunda, está disposto a uma moratória da dívida, sobretudo dos países africanos. E a terceira, que se a China patentear uma vacina, ela será pública e disponível de graça para todo o mundo. Além de depois de uma certa justificação em como a China sempre disponibilizou todos os dados à Organização Mundial de Saúde, mesmo a codificação genética do vírus. Ou seja, a China parece que já está noutro passo e como a situação aqui já está mais debelada, nós aqui em Macau, por exemplo, há 40 dias que não há nenhum caso local. Em Hong Kong houve, a semana passada, casos locais, ou seja, de famílias que estão há vários meses sem sair de Hong Kong, portanto aquilo gerou outra vez alguma situação de apreensão. Em Wuhan, há uma reportagem interessante na Bloomberg desta semana, Review, sobre como é que é, o título acho que é Bem-vindos à distopia,
da cidade de Wuhan. E a sensação que dá ao ler a reportagem é que já está noutro passo, já está a viver o futuro, uma questão de ficção científica, na organização do trabalho, na organização dos espaços de socialização que passam a não ser nenhuns, porque toda a gente aparece, pelo menos, a trabalhar ou a comer a 1 ou 2 metros de distância, e a sensação aqui é que já estamos também noutra fase, não é? O que eu me pergunto nisto tudo é onde é que fica, há uma desumanização evidente no que vai acontecer, não é? Porque se as sociedades tal como estão organizadas e as cidades já produzem esses fenómenos de solidão, de depressão, de isolamento, a questão do cuidado é uma questão que já hoje era premente, daqui para a frente como é que vai ser, não é? Ou seja, será que nós aqui na Europa estamos, e em Portugal em particular, para dar o exemplo, será que nós estamos numa daquelas situações em que estamos a tentar recriar o passado no presente e estamos a querer negar que as coisas vão ter que ser mesmo muito diferentes? É que eu acho que, na minha opinião, neste momento nós estamos claramente a tentar regressar a um sítio qualquer que deixámos antes da pandemia. E portanto estamos a tentar tudo isto, os restaurantes, as lotações, o abrir, o experimentar, o alterar, ou seja, alterar pequenas coisas para voltar a viver o mesmo. O pior de tudo é voltarmos ao sítio onde fomos infelizes e voltamos sempre aos sítios onde fomos infelizes. Isso é o pior, não é? Parece também a questão do medo é qualquer coisa que também é estrutural à sociedade portuguesa, não é de agora, não é? Há muito tempo. Por isso a questão do medo, se calhar do ponto de vista de sociologia, seria interessante de discutir, mas creio que também já nem é o livro malfadado do medo de existir, mas sei lá, ler historiadores como o Zé Matoso, não é? Que falam, ou mesmo os Jogos de Umbio, o Filipe Solé, que falam do medo como qualquer coisa de estrutural a certas sociedades, não é? E não é uma coisa particular, parece-me, não é uma coisa particular portuguesa, não é? Não são só os portugueses que têm medo, evidentemente que é um medo de um desconhecido, do que vem, ainda por cima, quando os média, e já disse isto várias vezes, o que fazem é uma produção, é um discurso do medo, é um discurso de... Outro dia estava a falar sobre a excitação do discurso e o discurso da excitação, para falar do Elias, não é? E portanto isto entra aqui em loop, não é? Há uma coisa que me impressiona imenso nos últimos tempos, ao olhar para a televisão, qualquer dos canais, quando, por exemplo, neste fim de semana foram filmar as praias, estavam sempre em busca de comportamentos desviantes. A busca do comportamento desviante e a busca do apontar. Eu cheguei a ver uma reportagem onde dizia assim, estão ali atrás umas pessoas sentadas a jogar às cartas e como se pode observar, e o zoom aumentava, estão sem máscara. Aqueles senhores de idade que estão ali a jogar estão sem máscara. Não, estão sem máscara. E sim, eles não gostam que nós nos aproximemos e portanto nós não nos vamos aproximar porque eles vão... Mas isto que se passa no jogo das cartas passava-se na praia, dizendo estão ali umas pessoas sentadas na areia, como se pode ver. E portanto é o tentar apontar a dedo onde é que está o comportamento desviante. Sim. E é um bocadinho, isto faz-me lembrar um pouco... Normalizador, não é? É. Como? Um pouco? É um discurso muito normalizador também, não é? Sim, é normativo. É normativo e faz muito lembrar aquelas histórias... Pronto, que nós ouvimos falar de outros contextos, ou seja, de haver uns senhores que andam a apontar quem é que se porta mal. Neste caso são os média. Neste momento os médias estão a fazer o papel dos senhores que estão, e as senhoras que estão a escrever e a dizer que ali estão as pessoas a comportar-se mal. Na expectativa que a polícia, ou a autoridade marítima, seja quem for, os veja e atue, porque se não atua também, então onde é que está a autoridade? Portanto, é uma dinâmica um bocado... Tu achas que agora não vai mudar com estes convites que estão a fazer as autoridades políticas a ir à rua, consumir, ir às lojas, ganhar coragem, retomar a vida do dia a dia? Desculpa, bem, onde é que entra aquela ideia que falavas a semana passada da responsabilidade social, a responsabilidade individual, não é? Como a Susana falava nos Estados Unidos, não era?
tipo do restaurante nos Estados Unidos. Lembras? Sim, ou seja, sejam responsáveis, mas na rua, não em casa. Parece ser esta a mensagem. Não é? Então se calhar provavelmente pode-se começar aqui uma linha enfim, de entendimento. Ou seja, a ideia da responsabilidade individual também não é muito cara à sociedade portuguesa. E é uma sociedade muito abrigada no chapéu de chuva do Estado, não é? Não, mas talvez o que há bocado dizíamos, o avesso é a desconfiança. Se tu desconfias no fato que os outros não vão cumprir, ou que no fundo as coisas não estão ainda tão seguras para nós retomarmos alguma confiança, não é? na retoma dos hábitos antigos, eu não vou exercer ainda, não é agora o momento no qual eu vou exercer a minha responsabilidade, porque desconfio que no fundo chegue, não é? Eu vou me comportar bem, mas será que o contexto... Mas também não há um certo paternalismo, não é? Um certo paternalismo Susana, ainda não falaste da classe política, ou pelo menos dos políticos que aparecem, não é? Paternalismo, não sei se é um paternalismo, mas eles próprios, não é? E reforçando o que o Gustavo já disse, com o qual eu concordo, eles não sabem muito bem o que fazer, não é? Não sabem muito bem como se comportar, não é? E, portanto, tentam, de uma certa forma, passar uma ideia de cidadão responsável, não é? Reflexivo, não é? O cidadão do século XXI que sabe os seus direitos e os seus deveres e, portanto, o Estado não tem que se preocupar, mas calma lá que somos nós que definimos a cada momento qual é a margem de manobra deste mesmo cidadão, portanto, tudo o que possa acontecer, seja em sentido contrário, nós vamos lá coartar essa mesma liberdade que estamos a dizer que é importantíssima para se continuar. E, portanto, esta ideia de, mim parece-me mais do que um paternalismo, uma certa necessidade de ter uma sociedade programada, não é? Ou seja, em que se o restaurante só tem capacidade para 20, as pessoas têm que se organizar em turnos para fazer o turno do meio-dia 20, depois o turno da 1, depois o turno das 2, e que, portanto, quase esta ideia que, bem, isso chama-se cantina, não é? E chama-se horário de trabalho fordista, não é? Industrial, não é? Que as pessoas têm ali uma hora para picar o ponto. O recreio, não é? Chamemos-lhe assim, o lazer, não tem que ser completamente organizado. E o que eles querem é essa ideia, uma ideia de uma organização total, não é? Em que as pessoas vão e organizam-se, não é? Há as 30 pessoas que ficam no toldo de manhã e depois há o que se revezam com as outras 30 pessoas da tarde no toldo. Falando na praia, não é? Sim, a ideia é que cada família só ocupe uma parte do dia o toldo, porque depois o toldo tem que ser higienizado para passar para a outra família, garantindo assim. Isto parece um pouco RDA, o que isto me faz lembrar é um bocadinho... Eu há bocado ia dizer isso, mas eu ia falar da Stasi e da lógica de envolver um conjunto de pessoas para fazer o papel, e que os mídias estão a fazer esse papel, mas não queria colocar as coisas tanto assim. Mas Vânia, tu foste a um restaurante, não nos queres contar como é que é a experiência de ir a um restaurante agora? Sim, então consideram que um tasco no meio do campo, ok? Portanto, não é um restaurante ou uma tasca urbana, portanto, muito longe dos olhos de indiscretos, ou seja, de pessoas que não sejam aqueles que habitualmente vão comer no sítio, mas pronto, uma clientela baseada em trabalhadores locais do campo. E todos, mesmo assim, todos com máscara, todos a convidar o proprietário, o gestor do restaurante, a facultar, vender eventualmente máscaras à entrada da tasca para aqueles que vêm desfornecidos sem a máscara. E não havia um cuidado particular com a distância das mesas, ou seja, era uma coisa tudo muito espontânea, muito artesanal, muito feita assim, em cima da hora, e com o cuidado por parte dos gestores, dos trabalhadores, em manterem nós entramos sem máscaras, depois pensamos, é preciso de máscara para entrar? E depois pensamos, se tiver, não é? Porque todos estavam com máscara por cima da mesa, mas não com a máscara vestida.
Portanto, pronto, eu imagino que num contexto urbano talvez restaurantes que têm mais uma outra etiqueta, também a imagem vai se jogar na confiança sanitária que saberá transmitir. Porque aqui a negociação é difícil, entre, olha, mas este restaurante cuida ou não cuida? Ou este restaurante é chato ou não é chato? Nesse sentido, será uma questão de saber manter um equilíbrio entre o saber aproveitar do momento de lazer, mas também saber garantir um mínimo, não é? Ou saber garantir bastante o contexto sanitário. Podemos fazer uma experiência. Vamos todos jantar fora daqui a próxima segunda-feira, pelo menos 2 vezes, e depois comparamos. Okay. Eu posso, se calhar, eu não sei se vocês tiveram esta experiência, eu tive a experiência deste fim de semana ter que ir a um serviço de urgência no hospital. Porque houve aqui em casa um pequeno acidente doméstico, bastante pequeno e portanto já está debelado. Mas tive essa experiência de, portanto, isso aconteceu um acidente com um dos meus filhos e tivemos que chamar o INEM, porque não sei se vocês já tentaram fazer, mas a linha de saúde 24 só atende doentes ou suspeitas Covid. Portanto, tudo o que não é, o telefone nem sequer permite, não há opção, não é? As teclas não têm outro tipo de opção. E portanto tivemos que fazer uma chamada para o 112, que compreenderam perfeitamente, porque acho que agora é o número que se deve usar, e tivemos, e veio uma ambulância aqui à minha casa e levou-nos ao hospital. E o que acontece é, claramente, a sensação com que eu fiquei é que, enquanto o pessoal médico está completamente à vontade com as medidas sanitárias, e portanto a partir do momento em que nós entramos no edifício hospitalar, todo o pessoal médico, assistentes operacionais, toda a gente está muito à vontade, os bombeiros não estão assim tão à vontade e portanto explicaram os motivos pelos quais devíamos usar máscara. Primeiro explicaram que a ambulância tinha sido higienizada, para não termos receio, mas eles próprios, né, muito neste discurso do medo e do receio, que imagino eles também terão, né, na sua atividade cotidiana de primeiros socorros. E depois, como isto decorreu durante a noite, foi também uma possibilidade de fazer um passeio por zonas de Lisboa que já não fazia há muito tempo. Era interessante perceber que mesmo a cidade, à noite, convive com várias realidades, não é? Nós temos várias realidades muito distintas. Havia uma fila enorme ali junto à Praça do Chile, junto àquela padaria que faz bolos quentes, não é? Durante a noite. Sim. A fila era gigante. Ainda existe. Gigante. Ainda existe. Continua exatamente no mesmo sítio. E a fila era enorme e as pessoas usavam máscara e estavam a uma grande distância, o que fazia com que a fila fosse ainda maior. Mas depois havia grupos de pessoas na Alameda, muito juntinhas, a beber copos e a conversar, sem qualquer tipo de distância social e sem máscara. E depois existiam o habitual das noites de Lisboa, que é os sem-abrigo, não é? Portanto, eu fiz toda a Almirante Reis, não é? Os sem-abrigo. E depois um vazio completo, ou seja, apenas algumas pessoas a habitar a cidade àquela hora, não é? Com comportamentos muito diferentes consoante o sítio onde estavam. E onde quer que nós olhássemos, podíamos estar em pré, durante ou pós, não é? Podemos tomar esta opção. Mas claramente, tirando o pessoal médico, se via que estava bastante preparado e, portanto, não tirava a máscara para falar, não é? Não punha as mãos na máscara, não é? Tinha super à vontade. Tudo o resto, eu acho que ainda nós não tivemos formação, não é? Talvez isto também passe um pouco por termos formação para saber como agir em relação aos outros, porque nós tivemos tanto tempo fechados que agora parece que temos que aprender a estar em conjunto. Faltou a prática. Falta-nos a prática. Falta. Eu acho que na realidade o que nós temos é assim,
sentimos falta, por exemplo, a polícia desapareceu, deixou de estar a mandar parar pessoas em todos os lados, a GNR também, portanto, aquilo que ao mesmo tempo as pessoas já estavam a ficar fartas, agora parece que falta alguma coisa no quadro atual. As aulas começam, etc., mas as pessoas não sabem muito bem como reagir. E eu acho que aquilo que nós há bocado estávamos a ver aqui no início, eu quando olho pela minha janela para a rua vejo a mesma coisa, vejo, há pouco estavam, por exemplo, 3 pessoas a falar, 3 senhoras numa arcada, uma com máscara na cara, outra sem máscara e outra com a máscara debaixo do queixo. Portanto, as 3, a uma distância relativamente curta, não muito próxima, estavam todos com receio, portanto, à distância nota-se essa manifestação corporal do receio, mas cada uma adotando uma postura diferente. Uma, para mim, chega-me à distância, para mim, eu estou à vontade, mas tenho aqui a máscara para o caso de ser preciso, e a outra dizendo, não, eu estou aqui, estou a cumprir o figurino exatamente como ele deve existir. E eu acho que aquilo que nós estamos a precisar de fazer a discussão agora, acho eu, é mesmo que experiência de vida é que nós queremos ter. Ou seja, queremos ter uma experiência de vida em que o medo comande, ou queremos voltar a ter as experiências de vida que tínhamos antes, mas que obrigatoriamente têm que ser diferentes. E a questão é que nós estamos no Big Brother da vida real, mas não há ninguém neste momento a escrever o argumento certo. O único argumento que parece existir é a preocupação de 2 tipos. Uma com as eleições que vão acontecer no final do ano e, portanto, garantir que o equilíbrio, que o status quo entre a Presidência da República e o Governo se mantém, e a seguir que a economia funcione. Porque já temos as condições para que a parte da saúde funcione. Portanto, é um pouco isto que está na mente entre cidadãos e decisores políticos, é um pouco aí que nós estamos. Agora, eu não sei se isto chega para fazer a vida ser vivida. E essa é que é a minha interrogação. E acho que ninguém está a fazer neste momento essa discussão. Mas porque é normal, não é? Que é preciso mesmo elaborar esta emoção. Porque como não temos certezas, e como este desconfinamento é uma abertura também para em parte para o desconhecido, porque quem sabe, não é? Esta desconfiança deveria ser compensada pelo aquele aspecto que o Carlos dizia, que é a responsabilidade. A responsabilidade deveria dar aquela que os gregos chamavam de phronesis, ou seja, prudência. Uma pessoa responsável sabe que com prudência, esses outros também podem, mas o medo é uma emoção muito ligada mesmo com a dimensão fresca do acontecimento. É difícil de um dia para o outro fazer como se nada tivesse acontecido. Portanto, a Universidade Católica publicou ontem ou anteontem aquela investigação sobre este assunto mesmo, que os portugueses não prevêem minimamente de agendar férias fora do seu lugar de residência. Junho, julho, agosto é uma investigação da semana passada. Talvez daqui a 3 semanas vê-se que não aconteceu nenhuma tragédia, que só quem eventualmente ficar infectado é muito bem assistido. Não sei, ou seja, é uma experiência que todos precisamos de fazer através do que vemos pelos outros, não é? Eu também pensei, olha, eu sou privilegiado, não preciso de ir trabalhar, de apanhar um transporte público, portanto eu posso ficar à janela até o dia 3 de junho, ou seja, vamos ver agora 2 semanas, não é? Se a coisa no fundo funcionar, olha, de um dia a 4 de junho vou para o bairro Alto, não é? Está fechado, Vânia, está tudo fechado. Vai estar fechado também no dia 4 de Também é nessa altura, junho? sim. Os bares, sim. Só se for jantar. Só se for, exato, só se for Eu jantar. tenho uma... Deixa-me dizer uma coisa sobre o Ou 4 fazer um botelhão. Não sei se ainda se usa. Talvez os meus alunos. Esperamos que tenham gostado deste episódio e voltaremos em breve.